Bem-vindos para mais uma aula de Química Analítica 1. Nós vamos para a unidade 4. Vamos tratar hoje sobre a análise de cátions e ânions, com enfoque em nossa aula prática. Muito bem. Vamos apresentar aqui uma abordagem geral, o esquema geral da marcha analítica. Esse esquema geral, pode ser separado em duas partes. Primeiro, a separação, depois a identificação. Então, a separação, o que é? Aqui nós temos uma solução onde nós temos os cátions hidratados em solução. Adicionamos um agente precipitante, ele vai formar um composto na forma onde passa para um estado insolúvel. E depois nós separamos por centrifugação, aqui a centrífuga, tá? Ou por filtração. Então, é uma maneira de você separar cátions insolúveis com aquele reagente precipitante que nós adicionamos. E numa etapa posterior, esses cátions que precipitaram, eles podem ser identificados através da cor, do vapor, de alguma propriedade. Por exemplo, aqui através da cor. Por exemplo, o chumbo forma um composto amarelo, precipitado amarelo com iodeto. O cádmio forma um composto alaranjado com sulfeto. E assim por diante. Então, duas etapas são aqui importantes. Nós temos também duas vias para os ensaios. As reações dos cátions por via seca. Vários ensaios úteis podem ser conduzidos por via seca, isso é, sem dissolver a amostra. Esses ensaios, muitas vezes, são considerados etapas preliminares para a identificação da amostra. Então, nós temos aqui, através de uma alça metálica, nós contaminada com cátion, a gente coloca na chama o buco de Bunsen. Então, se for o sódio, tem uma chama amarelada. Se for o estrôncio, tem uma chama carmim. O bário, verde. Então, através das cores, nós podemos identificar o composto. E temos outra via que é muito mais usada, a reação por via úmida, solubilização de amostras sólidas. A gente faz a abertura, né, e convertida a amostra numa solução, a gente faz esse protocolo que nós indicamos anteriormente. O que é importante na química analítica é nós observarmos aspectos descritivos das nossas amostras. Por exemplo, os nitratos são solúveis. Então, se nós observarmos algum composto insolúvel, sabemos que não são os nitratos metálicos. Os cloretos são solúveis, menos prata e o mercuroso e chumbo. Isso é importante, porque já que é um princípio, é um reagente precipitante para nós termos um grupo. Os carbonatos insolúveis, exceto os de sódio, potássio e amônio. Sulfatos, geralmente solúveis, temos as exceções. Então, é importante nós termos essa visão, porque nos ajuda a identificar se um composto está presente ou não. Além disso, aspectos como a cor também são muito importantes para a identificação. Uma solução de ferro 3 é amarela, de ferro 2, verde, de cromo, verde, de chumbo incolor, de níquel, verde, cobre azul, cromato, amarelo. Então, essas cores são importantes e nós vamos utilizar todas essas características para identificar os cátions e os ânions. Nós temos aqui uma divisão em 5 grupos. Essa ordem de divisão pode mudar de autor para autor. O que é importante nós observarmos? Nós temos aqui o grupo 1, formado pela prata, íon mercuroso e chumbo. Seus cloretos são insolúveis em água fria ou em ácido clorídrico diluído. Então, quando nós adicionamos ácido clorídrico diluído, fomos precipitados de prata, íon mercuroso e chumbo. E os demais formam cloretos insolúveis? Não, eles permanecem em solução. Então, o reagente precipitante do grupo 1 são os cloretos. Do grupo 2, formado por cobre, bismuto, antimônio, eles são insolúveis na presença de sulfeto e meio levemente ácido. Esses já não são insolúveis com esse meio precipitante. Eles são insolúveis como hidróxido ou como sulfeto em meio um pouco mais básico. E aqui nós temos o grupo 4, formado, então, por magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Se caracterizam pela insolubilidade de seus carbonatos e pela solubilidade de seus sulfetos. E, finalmente, tem um grupo aqui, sódio, potássio e amônio, que não precipitam
e nenhum desses reagentes anteriores. Então, isso é importante porque nós temos aqui esse protocolo. Veja, se nós partimos de uma solução onde nós temos todos os cátions, adicionarmos ácido clorídrico diluído, que é o agente precipitante, nós teremos aqui um precipitado, formado pelo grupo 1, prata, iomercuroso e chumbo. E os demais? Os demais não precipitam, como nós vimos, com o cloreto e meio ácido. Eles permanecem na solução, formando o grupo 2, 3, 4 e 5. Esse precipitado será submetido a análises posteriores de identificação, enquanto que o sobrenadante ele passa para a etapa seguinte. Aqui nós adicionamos aqui o sulfeto em ácido clorídrico diluído. Então, nós temos aqui no sobrenadante os que não precipitaram com sulfeto, grupo 3, 4 e 5. E temos aqui o precipitado, que é o grupo 2. Esse sobrenadante é separado por centrifugação e ele recebe aqui uma solução tampão de hidróxido de amônio, cloreto de amônio. E aqui nós temos o grupo 3A, precipita em meio básico. Esse sobrenadante, nós adicionamos agora sulfeto, em meio um pouco mais básico. Temos o grupo 3B. E aqui, por fim, nós adicionamos o carbonato. O carbonato vai formar compostos insolúveis, tá? Com cálcio, estrôncio, por exemplo. Com isso, nós temos aqui a separação do grupo 4. E o sobrenadante, que é sódio, potássio e amônio, fica o grupo 5. Então, assim, nós conseguimos separar todos os grupos. E cada precipitado, em cada separação, é submetido a novos protocolos. Tá? As reações que nós vimos anteriormente, os 4 equilíbrios, ácido-base, equilíbrio de complexação, equilíbrio de precipitação, equilíbrio de oxi-redução, são todos usados aqui. Por exemplo, as reações de precipitação são usadas para a primeira etapa da separação do grupo 1, com os cloretos, formando aqui os cloretos insolúveis. Uma reação de identificação do chumbo, que nós vamos usar. O cloreto de chumbo, depois de precipitado, reage com o cromato e vai dar um outro precipitado amarelo. Então, nós identificamos amarelo como confirmação da presença de chumbo. Depois, nós temos aqui reações de identificação da prata, que é um composto importante que a gente vai ver no protocolo do grupo 1. Amônia, forma um complexo, reação de complexação de âmbar em prata, que é solúvel. Aqui, reações também importantes, reação da amônia, equilíbrio ácido-base, equilíbrio de precipitação. Então, veja que na prata nós temos 3 equilíbrios interrelacionados. Vamos mostrar isso de forma organizada aqui. Então, vamos pegar aqui determinação, separação e identificação de cátions do grupo 1. Então, esse grupo 1, formado aqui pelo mercúrio, iomercuroso, prata e chumbo, tem aqui o produto de solubilidade, 10 a menos 18, 10 a menos 10, 10 a menos 5. Observe que o cloreto de chumbo é o mais solúvel, o mercuroso menos e depois aqui intermediária a prata. Okay? Então, qual que é o protocolo? Primeira etapa do protocolo que nós vimos anteriormente. Pegamos aí a amostra com todos os cátions, adicionamos ácido clorídrico diluído. Quem que vai precipitar? Os cloretos, porque são muito insolúveis com a presença desses cátions. E aqui no sobredadante fica cátions do grupo 2, 3, 4 e 5. Esse precipitado, então, branco, vai conter 3 cátions. E como é que a gente identifica qual está presente? A prata, o iomercuroso ou o chumbo. Estão presentes os 3? Está presente um só? Estão presentes 2? Quais dos 2? Então, nós temos que seguir. Nós vamos colocar água quente. Colocando água quente, como nós vimos aqui, ele é muito solúvel, o cloreto de chumbo, ele é um dos mais solúveis. Então, com água quente, a gente viu que a água quente afeta o equilíbrio de precipitação. Nós solubilizamos o chumbo. Então, por centrifugação, a gente separa o chumbo no sobrenadante solúvel do mercúrio e da prata. Então, aqui nós passamos com outro frasco, adicionamos cromato, vai dar um precipitado amarelo. Formou precipitado amarelo? Confirma chumbo. Não formou precipitado amarelo? Não há presença de chumbo. E esse precipitado? A gente adiciona amônia. A amônia vai formar um complexo de amim prata solúvel. Né? E o mercúrio já não forma esse complexo, ele permanece como precipitado, só que vai formar uma mistura
gerando uma cor negra agora. Então, se formar essa cor negra nesse precipitado, a gente sabe que tem mercúrio. Se não formar, não tem mercúrio. Solubilizamos, então, a prata. Solubilizando a prata, a gente adiciona depois no outro frasco, nesse sobrenadante, ácido clorídrico, ele precipita, confirmamos, prata. Então, veja, são reações de precipitação, de complexação, reações, né, ácido-base. Aqui não usamos diretamente a oxirredução, mas em outros grupos nós vamos usar. Aqui nós já temos um outro protocolo para o grupo 2, que se divide no grupo 2A e 2B, como no grupo 3 também se divide no grupo 3A e 3B. Então, nós aqui vamos adotar outros protocolos. Cada grupo tem um conjunto de protocolos. Nesse grupo aqui, a gente vê que o sulfeto é que vai separar esses cátions do grupo 3, do grupo 2, do grupo 3, 4, 5, e assim por diante. Então, essa é a marcha analítica sistemática para cátions. Então, obviamente, cada um desses protocolos, eles devem seguir essa sequência, para que a gente tenha, no final da marcha analítica, os grupos separados e os cátions que fazem parte de cada grupo devidamente identificado. Aqui é uma forma abreviada, olha que nós temos o grupo 2A e 2B, mas nós temos protocolos subsequentes para separar e identificar cada um desses cátions. Portanto, é um processo também demorado, não é rápido, e que exige uma série sequencial de reações de precipitação e identificação. Para a análise dos ânions, não existe uma separação sistemática propriamente dita, tal qual a gente viu para os cátions. Geralmente, trata-se a solução contendo os ânions com certos reagentes, que precipitarão alguns deles. As reações de identificação dos ânions, como cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, carbonato, sulfato, são apresentadas na tabela 1. Então, veja, aqui nós temos uma tabela, não se esgota nessa tabela a análise de ânions, vocês têm a apostila, o material de apoio, onde lá existe um conjunto bem grande de reações, mas só para nós termos uma visão da lógica, para a identificação de ânions, por exemplo. Se nós temos uma solução de cloreto, como é que eu identifico? Eu adiciono prata, mas tem um precipitado branco. Se nós temos uma solução e queremos saber se tem iodeto, com açúcar concentrado. Esse iodeto é reduzido a iodo, que gera um vapor violeta. Então, a cor desse vapor violeta está identificando iodo. O sulfato, colocamos ácido clorídrico diluído e uma solução de cloreto de bário forma o sulfato de bário. Carbonato, colocamos ácido clorídrico, vai gerar o CO2. CO2 ele é recolhido numa solução de hidróxido de bário, gerando carbonato de bário. Então, aqui nós transformamos o composto numa reação química num gás, esse gás depois sofre uma reação de precipitação. E assim por diante. Então, veja que nós usamos reações ácido-base, reações de precipitação, reação de complexação, reação de óxido, redução, como aqui o iodeto para iodo, aqui uma reação de óxido, redução. Então, isso é um conjunto de reações aplicada aos diferentes ânions. Com isso, então, nós temos aí os protocolos para identificar cátions e ânions. É uma análise qualitativa inorgânica. E nós usamos todo aquele conhecimento que nós aprendemos nas 3 unidades anteriores. Os 4 equilíbrios: equilíbrio ácido-base, equilíbrio de precipitação, equilíbrio de complexação e equilíbrio de óxido-redução. Isso nos permite entender essas reações, e seus princípios. Então, se aprofundem no material complementar, assistam essa aula algumas vezes com calma, com foco, porque é um conteúdo bastante importante e nós realizaremos essa aula prática. Química aí é um diálogo entre os aspectos teóricos e os aspectos práticos. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.